Então chegamos a mais um Raizcast e chegando ao 30º, parece que foi ontem que nós iniciamos com o Raizcast aqui na segunda geração, porque a primeira geração, o Raizcast, como diz, né, ele é raiz, ele iniciou através numa salinha, com meios comuns. Hoje nós estamos aqui na Fadismo, todo esse estúdio. Então o pessoal geralmente coloca que não tem nada de raiz, que hoje nós estamos numa evolução muito grande. E vem novidades aí também, mas como todo mundo sabe, o nosso programa ele traz empreendedores, histórias, e hoje até nós temos um programa muito especial. Além de falarmos em empreendedorismo e uma história do nosso convidado, nós vamos falar também o que está nos preocupando muito e provavelmente ele tem um conhecimento muito grande sobre essa nova lei tributária, essas situações que é preocupação de todo empresário, todo mundo, não só os empresários, né, mas todo mundo está assustado com isso. Então, de praxe eu não posso apresentar. Eu quero que tu te apresente aos nossos convidados aí. Tá bem. Obrigado, Rodrigo, pelo convite de estar aqui no Raizcast. Conheço a tua história, conheço a tua empresa, até tu fez uma palestra uma vez, contou toda a tua história, né? Eu acho legal de ver que tu gosta de começar as coisas e testar elas para ver se elas funcionam bem, de forma que não gasta muito ali no início, faz o negócio funcionar, depois que engrena, toca, né? E aqui tô vendo que as coisas estão melhorando, fico feliz de poder estar aqui. Meu nome é Giuseppe, né? Giuseppe Meneghetti Riesgo, daqui de Santa Maria, nascido aqui. Minha família é parte de mãe da quarta colônia, dos Meneghetti ali, e minha parte de pai... 30, então, te cortando, dos 30, só para te ter noção, tu é o 8º santamariense. Os demais, todos os empresários daqui não são de Santa Maria. É curioso. Santa Maria é uma cidade que traz muita gente, né? Traz as pessoas para cá. Tanto que o caso da minha família, minha mãe da quarta colônia e meu pai de São Borja. E vieram para cá estudar, no caso da universidade, foram aqueles que ficaram. Aliás, uma crítica que eu tenho à nossa construção da cidade, né? Santa Maria acaba fazendo isso. A gente traz gente para cá estudar e muitas delas vão embora, né? E isso é um belo problema que a gente tem que resolver para o futuro. Mas, enfim, nasci aqui, me criei aqui, me criei em Camobi, ali na Rua 4, atrás da Igreja do Amaral. Estudei aqui na cidade a vida inteira e fiz Direito na Federal de Santa Maria. Entrei lá na faculdade logo depois do colégio, me formei em 2017. Colega do Marcelo, né? Elesbão, que ele tá sempre ouvindo. Isso aí, fui colega do Marcelo Elesbão em algumas cadeiras. Ele era um pouco mais velho que eu, ele tava com uma ou outra atrasada ali. Ele até achava engraçado que ele vinha pra aula com um casaco escrito fiscalização, que ele era do CREA, eu acho, não sei do que ele era. E a gente achava que era um fiscal da universidade assistindo as aulas. Bom saber essa história. Era um careca assim, grande, com um casacão escrito fiscalização, imagina o medo. E adorava a anarquia naquela época, né? Era revolucionário. Adorava discutir. Tal. O Elesbão sempre foi um cara muito inteligente, dava pra ver que ele era muito inteligente. Ele tinha umas ideias meio atravessadas, meio tortas, mas depois... Mas corrigiu hoje. Corrigiu, se acertou. Um baita advogado, indico pra todo mundo aqui de Santa Maria. Inclusive é o meu escritório, lá o escritório deles é o escritório que atende as minhas empresas. Que legal. O Thales também, sócio dele, um cara gente finíssimo. Eu tava lá hoje de tarde, né? Por isso que a gente tá falando dele. O Thales é meu advogado e o Marcelo é advogado da minha dona Jaque, então é assim... Maravilha, maravilha. Então, na época lá, fui colega em algumas cadeiras do Elesbão, né? Do Marcelo Elesbão. Me formei em 2017 e em 2018 concorri a deputado estadual e, felizmente, olha o número aí do podcast, o número 30, que é o número do meu partido. É isso, fui eleito em 2018 com 16 mil votos, sob o número 30.500, que era na época, né? Porque o número do partido veio antes. E em 22 concorri reeleição e aumentei a votação para 28 mil votos. Pois é, foi uma judiaria. 28 mil votos e o partido encolheu como um todo e eu acabei não sendo reeleito, apesar de aumentar muito a votação, né? Eu tinha feito 7 mil aqui em Santa Maria em 2018, passei para 10.200 e no total no estado passei de 16 mil para 28 mil. Então mostrando que foi um trabalho sério, trabalho, né? Bem reconhecido. Uma coisa bem reconhecido. Infelizmente são coisas que eu não entendo no Brasil, essa questão de legenda, partido, para mim isso aí não deveria existir, né? Mas como o programa hoje não vai voltar nisso, mas eu acho muito injusto, porque tem pessoas que valorizam, aumentam os votos, é a escolha das pessoas, e tem uns que não tem quase voto nenhum e entram por legenda de partido. Exatamente. Como é que tu explica para a pessoa, né? Não tem cabimento isso. Mas vamos lá. Conta para nós, então, a questão da tua infância, que nem tu disse, estava te formando na questão da Universidade Federal. Como é que tu, nessa tendência, fazendo a área jurídica, tu foi para o empreendedorismo, tu pensou? Como é que... eu tive empresa já, né? Na verdade é o seguinte, te contando a história, assim, a minha família é uma família de pequenos agricultores, pequenos empreendedores. Nós nunca fomos muito ricos, nunca foi a dinheiro abundante, nunca foi uma coisa que... Até algumas pessoas criticam, né? Falam, tu é de direita, tu é liberal, porque tu nasceu em berço de ouro. Berço de ouro não sei aonde, né? Porque a minha família sempre foi uma família de trabalhadores que alguns deram certo, alguns deram errado. Puxando assim da parte de mãe, por exemplo, o meu avô, Nilo Meneghetti, era conhecido aqui em Santa Maria porque ele tinha uma sucata, ali onde é o posto Sim, agora do aeroporto. Era um pátio assim de máquinas agrícolas e sucata mesmo, né? Que quando tinha algum cacareco, algum treco que não funcionava mais, tu vendia para ele.
E ele vendia... Dava um jeito. Dava um jeito, vendia a peça, dava uma consertada e vendia. Ali era a empresa do meu avô. E essa foi uma das... acho que, olha, dá pra se dizer dezenas de empresas que ele teve, assim. Meu avô é um baita de um exemplo, assim, de empreendedor. Ele, inclusive, foi... Essa história tu vai achar engraçado. Quando ele era mais novo, na família tradicional italiana ali da Quarta Colônia, meu avô nasceu em Ivorá, que é o interior ali da Quarta Colônia. Não tem nem acesso asfáltico até hoje, né? Pra ter uma noção, no Sítio dos Melos ele nasceu. O tradicional era, tu tem vários filhos para ajudar na lavoura, e um deles tem que ser padre. Normalmente era essa, a família italiana tradicional era assim, né? O meu avô nem sabia falar português, inclusive, ele aprendeu italiano só. E depois foi aprender português na escola. E o meu avô foi expulso do seminário. A minha mãe conta essa história porque que ele foi expulso no seminário. Ele encontrou uma forma de ganhar dinheiro no seminário, que tinha um pessoal que fazia terço, pequenos, aqueles tercinhos assim, não sei de que era, de madeira, e ele pegava esse terço e trocava com o camelô por relógio. E pegava o relógio e revendia dentro do seminário pro pessoal que fazia os terços. Agregava valor ao ele fazia uma transação ali. E aí um belo dia, isso era proibido, não podia fazer no seminário. E aí um belo dia encontraram ele, acho que com 5, 6 relógios em cada braço, assim, para poder revender, e aí expulsaram ele. O primeiro exemplo de empreendedorismo. O homem era uma visão muito grande. Aí ele viu que o negócio dele era realmente, ele não queria ser... Nada contra, né? Nada de errado. Ele não queria ser padre, não era pra ele. Dos irmãos dele ali... Ele era inquieto, né? O perfil dele. Algum outro ia ter que ser, não que faltasse irmão. Acho que ele tinha uns 10, 11 irmãos. Era uma coisa inacreditável, assim. E decidiu ser empreendedor, né? E aí foi se virar. Abriu relojoaria, e com essa história do relógio abriu relojoaria. Abriu outras empresas de outras coisas. Abriu a sucata aqui em Santa Maria. Depois ele abriu uma empresa de terraplanagem. Fez e perdeu tudo porque ele se alavancou demais. Muito dinheiro emprestado, muita máquina financiada, tinha que girar demais, vender demais. Primeira crisezinha que data Primeira já quebra, crise tem foi. uma dívida muito forte. Isso aí. Deu umas chuvas. E até é legal tu falando isso aí para as pessoas entenderem. Dentro da imersão, hoje eu tenho feito uma imersão, né? Nós estamos na terceira edição da imersão, que é amanhã, inclusive. Nós estamos gravando hoje na sexta-feira. A imersão, a terceira edição vai ser amanhã. Amanhã, dia 15. E tu sabe que 80% dos empresários, e isso que tu está falando, segue dentro dessa realidade. 75%, 80% dos empresários misturam o CNPJ com o CPF. A maioria não se preocupa com o seu capital de giro, gira com esse dinheiro próprio da empresa, e na primeira dificuldade que tem as obrigações não consegue cumprir, né? Porque tu tem que estar sempre preparado. Então, a imersão eu montei justamente por isso. Muitos vieram me pedir porque trabalhavam, não viam resultado nas empresas e não tinham essa organização. E o que tu falou está até hoje acontecendo na maioria das empresas. Foi o que aconteceu com o meu avô. Então, é um caso de empreendedor, digamos, comum, né? O cara a empresa foi grande uma época, tinha vários funcionários, mas acabou perdendo e ao longo da vida foi fazendo isso, né? Crescia, diminuía e foi se virando e criou os filhos. Faltou uma imersão raiz para ele. Faltou um Rodrigo lá para ajudar ele a fazer isso lá na década de 70, 80, que foi a empresa dele. Esse é o caso do meu avô, pai de mãe. Meu avô, infelizmente, faleceu muito cedo, quando ele ainda trabalhava na sucata, ali que agora virou o posto Sim, né? Aí por isso que a gente vendeu o terreno e alguém comprou, não me lembro quem tinha comprado, e revendeu para os postos Sim, e eles fizeram ali o posto de combustível. E por parte do meu pai, o meu avô, pai do meu pai, ele veio, olha também o caso, veio da Espanha, ele era espanhol, falecido já também, veio da Espanha com uma caixa de ferramentas, com dinheiro suficiente para o navio parar no Rio de Janeiro e ir até a Venezuela, que era o destino final dele. Naquela época a Venezuela era um país rico, né? Na década de 40 que ele veio para cá, 1948 ou 9 que ele veio para cá. E gastou todo o dinheiro dele no caminho, trouxe dinheiro insuficiente, fugido lá da Espanha, ele fugiu da Espanha, toda a questão da pós-segunda guerra, a situação não estava fácil, não estava legal, a Espanha estava quebrada, ele decidiu ir embora. Parou no Rio de Janeiro com uma caixa de ferramentas e não tinha dinheiro mais para ir, acabou saindo no Rio de Janeiro, não sabia falar português e foi se virar para ser marceneiro. E encontrou uma oportunidade de emprego em 1948, no interior de São Borja, lá em Uporã. Sabe, em Uporã? Eu servi na codelaria do Rincão. 5 anos tive lá. Olha aí. 5 anos. Olha só, então, lá que ele... Dona Jaque é samborgense, né? Olha aí, que legal. E lá ele foi pra lá. E aí lá em Uporã ele foi frentista de posto de gasolina. Aí tá aí o meu berço de ouro, né? Um agricultor que não sabia falar português e um frentista de posto de gasolina que não sabia falar português. Capaz de ter parentesco com um sargento meu, que é o Luciano, que é de Uporã, ainda mora lá, gente boa lá de Uporã. Dependendo do sobrenome. Daqui a pouco deve ter até da parte da minha avó ali, que é Dutra, né? Dali de São Borja. Aí conheceu minha avó e abriu um bar.
Essa foi a grande empresa do meu avô parte de pai. Tinha um bar. Ele vendia cerveja, vendia almoço, vendia picolé, refrigerante, etc. E criou 6 filhos assim. Então, ali na minha família, a gente vê essa história de empreendedores, pequenos empreendedores que eram um empreendedorismo de subsistência, assim, era o dinheiro para se virar, para conseguir sustentar a família e tchau, né? E nunca construíram grandes patrimônios assim. E eu, na minha vida particular, eu sempre tive essa vontade, assim, né, de empreender também, apesar de nunca ter estudado muito para conhecer a fundo. A minha primeira aventura, assim, como empresário mesmo, foi com uma cervejaria. Eu tive uma pequena cervejaria, uma micro cervejaria em 2014 e 15, com outros 3 colegas, e foi uma boa experiência para a gente aprender o que é a burocracia, o que é a dificuldade, o que é o impedimento de tu poder vender um produto alimentício no Brasil por conta de toda a restrição da receita e todas as dificuldades, e também as questões tributárias, porque era uma indústria, né? Então tinha toda a questão de ICMS, subvenção tributária, antecipação de tributo, uma coisa dificílima, assim. Não deu prejuízo, não perdi dinheiro com essa empresa, felizmente, mas ela também não me deu digamos, não valia a pena dedicar tanta energia para ela pelo dinheiro que eu ganhava, era uma coisa assim, não era significativo, foi uma boa aprendizagem. E hoje eu tenho uma empresa que eu trabalho com a minha sócia, que é a Suani Meneghetti, minha tia, filha desse meu avô aí que tinha a sucata, e a gente vende semijoias. E nesse momento a gente está expandindo a empresa para fazer um processo de exportação que eu espero que funcione e dê certo. Então eu sempre tive isso envolvido na minha vida, assim, né? Ainda não posso me considerar um empresário de robustez, mas eu tenho esse sonho, assim, de poder ter uma vida empresarial estabelecida também, além daquilo que eu gosto, faço por amor, por gostar mesmo, que é a política. É uma coisa que já vem de... Falando na questão política, eu queria que tu entrasse para nós hoje. O que tu vê dessa nova... Não é legislação, né? Dessa nova norma agora até me faltou a reforma tributária. O que tu vê para nós? Porque muitas pessoas têm dúvida o que é positivo, o que é negativo, num contexto geral hoje para a questão empreendedora. Tá, ainda não é lei, né, Rodrigo? Porque ela está na votação. Ela foi aprovada em segundo turno, no dia de hoje, 15 de julho de 2023. Nós aprovamos somente a parte da Câmara dos Deputados, a alteração constitucional que precisa ser feita para a reforma tributária. Colocando em palavras leigas, reforma tributária é uma mudança na forma de cobrança de imposto. No Brasil, a gente tem muitos impostos em muitas áreas e quando eu falo imposto, os tributaristas me perdoem, mas é assim que a população compreende pagamento de tributo. Vamos falar bem raiz mesmo. O termo que a população entende. O chulo é ofensivo, mas é aquele termo que se entenda, né? Eu não vou usar o termo tributo, porque aí engloba contribuições, impostos, taxas. Não, vou usar imposto como sinônimo de tributo, para facilitar. A reforma tributária é uma mudança na forma de cobrança de imposto. Pronto. Existem 3 tipos de impostos, 3 áreas que pode cobrar imposto: no consumo, na renda e no patrimônio. Essas são as 3 linhas principais. O Brasil, por ser um país muito pobre, ele acaba cobrando muito mais imposto no consumo, porque a forma que tu faz com que o pobre pague imposto é cobrando no consumo. Se nós fôssemos um país rico, como por exemplo Estados Unidos, Europa, países da Europa, etc., nós cobraríamos muito mais na renda, porque aí tu facilita o consumo e cobra mais na renda. O Brasil é um país pobre. O problema do Brasil é que nós temos uma cadeia, uma estrutura tributária absolutamente maluca, complexa e que dizer que é burocrático é até pouco perto da loucura que é isso. Só a gente pensar, são 27 estados, cada estado tem a sua própria legislação do ICMS. São 5.500 e poucos municípios. Cada município tem a sua própria legislação do ISS, o antigo ISSQN, Imposto de Serviço. E a gente tem regras que tem exceções e mais exceções, onde a exceção é muito maior do que a regra, o principal é a exceção. Aí tu imagina, alíquotas diferenciadas, alíquota é o percentual de imposto que tu paga sobre uma coisa, base de cálculo diferenciada, ou seja, a alíquota é um percentual que tu vai aplicar sobre um valor. Se eu vender um produto a R$100, a base de cálculo é R$100. Tem exceção para tudo. Com toda essa maluquice, essa dificuldade, as pessoas primeiro não sabem quanto de imposto elas pagam. Se eu te perguntar agora, Rodrigo, vou te falar. Rodrigo, quanto tem de imposto numa placa solar que tu instala? Qual que é o percentual, exatamente? Hoje tem definições... Eu vou te dar um exemplo melhor que tu me fez uma cobrança. Eu estou com um produto novo numa distribuidora minha, que eu queria trazer um produto orgânico diferenciado vindo de Santa Catarina para cá. Cada produto que a gente tem que trazer, eu tenho uma erva mate. Cada produto desse, a contabilidade tem que fazer um estudo absurdo. Só para te ver da questão desse orgânico produto, eu desisti. O produto ele custava, vou dar um exemplo aqui, R$5. Só a substituição tributária era mais 2 e pouco.
Sim, Então, já dá metade do preço, né? Então tu imagina Mas aí eu isso. te faço uma pergunta que eu duvido que tu saiba me dizer. Qual o percentual de imposto que tem? Não tem como. Tudo é calculado e cada produto tem um percentual diferenciado. Não tem como saber. Cada produto que eu vou colocar novo, eu tenho que mandar para a contabilidade e tenho que fazer um estudo para me dizer, olha, o custo desse aqui é X. Isso. E aí, agora tu extrapola isso para todos os produtos que a gente tem no Brasil. O empresário não sabe de certeza quanto por cento de imposto tem nas coisas que ele vende. Não complicado. sabe. Não tem como saber. Aliás, não é nem culpa do empresário. Não tem como saber. Tu pode ter o melhor contador do mundo. Tu vai ter uma estimativa. Em torno de 20% a 22% nesse aqui. E até porque, por exemplo, a parceria nós somos lucro real. Então isso aí é pior ainda. Pior ainda. Toda nota tem que entrar. Todas as definições. É bem complexo de fazer. 20% a 22%, 25% a 27%, cada produto é uma coisa diferente. Aí tu chega tu falou baixinho, né? Vamos só para as pessoas entenderem. O lucro mais. Real sobre o lucro hoje é 47% ali que você diz o cálculo básico. Mais ou menos. 47%, só pra vocês terem noção. Mais ou menos 47%. Isso sem contar todo o resto que vem um atrás do outro. Toda a dificuldade que gera. Aí tu chega pro cidadão e tu pergunta para ele, quanto que tu paga de imposto quando tu compra um negócio no mercado? Tu vai comprar arroz, feijão, carne, ovo, quanto que tem de imposto? Normalmente, o cidadão comum, ele vai dizer o seguinte, não tem nada, não sei lá quanto que tem de imposto, eu vou lá, pago e deu. Se tá 5 pila na prateleira, eu pago 5 pila na gôndola, no caixa e era isso. E não paguei imposto. Não paguei imposto. Quanto de imposto tu paga? Pergunta pra pessoa. Eu não pago imposto. Porque acha que não tem imposto embutido no preço das coisas. Mas, na verdade, o grande imposto no Brasil, ele tá escondido... Embutido, escondido dentro das coisas que a gente paga. Só para ter uma ideia, gasolina, normalmente 30% ou mais, 40%. Energia elétrica, conta de luz, 30% por dentro. E aí tem uma diferença brutal entre cobrar imposto por dentro e por fora. Depois eu posso entrar nesse detalhe. O por dentro quer dizer que é 30%, mas na prática ele é muito maior, é 43% na prática. Então se a minha conta de luz é R$100, pode ter certeza que tu pagou 60 pela luz e 40 de imposto. Mais até, 50 e poucos pela luz e 43 de imposto. ICMS só. E assim vai indo. Então a ideia da reforma tributária é, vamos passar a régua nisso aqui, vamos simplificar esse negócio para as pessoas primeiro começarem a saber quanto que elas pagam de imposto, para ter uma ideia de quanto que é, e para simplificar para as empresas não terem que fazer uma legislação diferente para cada estado, uma burocracia para cada estado, uma burocracia para cada lei específica, regra específica do ICMS de algum lugar. Vamos simplificar tudo. Vamos trabalhar como é nos Estados Unidos. Cada estado, por mais que cada estado tenha um valor, é definido. Nos Estados Unidos, tu olha na prateleira lá um iPhone, que o brasileiro adora, $1.000. Então, tu sabe que é $1.000, se eu tiver em Miami é 6%, um exemplo. O sales tax. Se eu tiver em Nova York é 7%. Ou seja, a taxa americana do imposto é única. Seria isso aí, né? Cada estado tem um valor diferente, Sim, né? Mas é um imposto único, né? Isso. Sabe. A legislação é unificada. Exatamente. E tu sabe que o teu produto tem aquele imposto naquele estado é 6%. Então, quando você fala em valor, fala valor do produto mais o imposto. Esse caso é o imposto por fora que tu deu. Isso. Que é R$1.000 na gôndola, na hora que eu vou pagar tem 6%, eu pago 1.060. Isso é 1.000 mais o imposto. Aqui no Brasil, se tu for vender a R$1.000 o produto mais 6%, tu teria que botar na gôndola já com o imposto dentro. E tu não botaria 1.060 na gôndola, porque tu vai calcular os 6% sobre o valor total. Tu colocaria... Que do 106, que na verdade é imposto sobre imposto. Exatamente. O exemplo mais fácil de compreender é o seguinte... Vou entrar no exemplo do imposto por dentro e por fora, só encerrar a parte da reforma tributária. Aí vieram com essa proposta de fazer uma simplificação geral, ter uma legislação só, uma alíquota só, unir mercadoria, serviço, tudo a mesma coisa. A tese é bonita, a tese é ótima, todo mundo adora a tese. É legal, excelente, vamos simplificar. A proposta, o pensamento, fazer uma coisa só. Ótimo, eu apoio 100% essa simplificação. Se tivesse um só. Agora, o importante é a gente ver o que vai para o texto da lei. E ali no texto da lei que começou a dar uma bela de uma bagunça. E começou a dar uma série de problemas e um monte de medos que nós temos do que vai acontecer no futuro, porque a gente não sabe ainda nem qual vai ser a alíquota, qual vai ser o percentual de imposto que vai ser cobrado. E inseriram ali um monte de regimes tributários especiais e reduções de alíquota que já começa a criar novamente as exceções que tanto eram um problema. Aí a ideia da reforma tributária é unificar o ISS, o antigo ISSQN, municipal. Os mais antigos chamam de ISSQN, o imposto municipal, o ICMS, que é o imposto estadual, o imposto de circulação de mercadorias e serviços, e aí tu já percebe a confusão do Brasil. Já percebe a confusão do Brasil. A gente tem o imposto sobre serviços, que é municipal, e a gente tem o imposto de circulação de mercadorias e serviços, estadual. Que é o estadual. Qual que eu pago se eu presto um serviço? Depende do caso. Se eu tenho alguma atividade, ela é mercadoria ou ela é serviço?
Vou dar um exemplo aqui, o clássico, assim, farmácia de manipulação. Se eu chego na farmácia de manipulação e eu compro um remédio que já está pronto, pré-manipulado, é uma mercadoria, está pronto. Agora, se eu chego lá e eu peço para eles prestarem manipular serviço, é prestação de serviço. não, entendeu? É bem complexo de saber. Restaurante. Eu vou no restaurante e eu compro a comida. Mercadoria, já está pronto, ele me vendeu. Eu vou no restaurante e eu contrato ele para fazer um buffet para vender numa festa que eu vou fazer na minha casa. Bom, aí ele está me prestando um serviço. É complexo, é tudo complexo. Aí tu vai juntar esses dois, tu vai juntar o IPI, que é o Imposto de Produtos Industrializados da União, nacional, o PIS e o COFINS. Tá? Que são essas contribuições sobre o faturamento para a folha de pagamento. Esses 5, a tese inicial que venderam lá em 2019 era juntar 5 em 1. Fazer o IVA, Imposto sobre Valor Agregado, que é o mesmo sistema que tem nos Estados Unidos, que tem na Europa, que tem em quase todos os países da OCDE, que é basicamente o seguinte... No Uruguai. No Uruguai, enfim. Tu paga o imposto sobre o valor que tu agrega àquele produto. Comprei um produto por R$200, vendi o produto a R$400, eu não vou pagar o imposto sobre os 400. Eu vou pagar o imposto agregou para ti. Sobre os 200 que eu agreguei. Porque fica justo, a indústria lá já pagou na produção e tu paga no que tu vai tirar em cima. Isso aí. Para não ficar imposto sobre imposto. Para as pessoas entenderem, gente, é simples. A fábrica produziu o arroz, saco do arroz lá R$10. Quando ela vem para o mercado vai vender a 20. Quem vai pagar o mercado vai pagar sobre os R$10 que o mercado está ganhando em cima. No Brasil, não. No Brasil, a fábrica paga, o mercado paga e vai tudo acumulando. E aí as pessoas, para quem é leigo, dizem assim, eu não pago imposto. Não. Pelo contrário, quem mais paga imposto é o pobre, porque ele é prejudicado sobre o imposto que vai um sobre o outro. Cada vez que alguém vende um produto, é pago sobre todo aquele produto. Então, só para vocês entenderem. É o chamado imposto cumulativo. Se a gente for entrar no detalhe, existem pontos positivos da cumulatividade, que é a simplificação. É fácil. É tipo, nas empresas, quando tu não é lucro real, tu pega, às vezes, o PIS e COFINS cumulativo, que tu paga uma alíquota menor, paga sobre o faturamento e deu, não fica entrando 7% nota. Em média. E deu. É 3,65%, se eu não me engano, mais o outro dá 7% em média. 6, 7%. Tem seus pontos positivos e seus pontos negativos, mas o fato é que o imposto cumulativo ele deixa tudo mais caro. Né? Ao longo de uma cadeia longa de produção. Vai encarecendo. Aí tem gente que pergunta assim, por que o Brasil não produz, não industrializa as coisas? Por que a gente vende minério de ferro? Por que a gente vende soja in natura? Por que a gente vende carne? E por que a gente não vende as coisas já elaboradas, já computadores, etc. A gente vê... torna muito caro. Porque aqui no Brasil, tu produzir no agro e tu vender o negócio in natura, tu não botou toda essa cadeia tributária maluca em cima das coisas. Se tu pega a soja e tu vende para uma agroindústria que vai beneficiar e vai fazer ração, que vai fazer não sei o quê, e tu vai acumulando uma etapa de produção e vai tendo imposto sobre imposto, ele vai entrando naquilo ali e ele não consegue sair mais. Por isso que é mais barato tu comprar soja, vender para França e recomprar um negócio pronto de lá do que tu fazer aqui. Porque o sistema tributário é maluco e não permite que as pessoas façam isso. É um exemplo bem simples para vocês. Uma das minhas empresas, por exemplo, no lucro presumido, eu comprava o produto, quando eu vendia para o cliente, o imposto é sobre tudo. Quando tu passa para o lucro real, tu tem uma efetividade que é um pouquinho mais justo, que é tu pega o produto, quando tu vende, tu paga só sobre a questão do lucro da empresa. Só que aí são 47%. Então é uma coisa muito louca mesmo. E o teu contador vai ficar te infernizando para tu entregar todas as notinhas para ele. Tudo, não dá para... Tudo. É complicado. Para poder sair certinho, né? Para vocês entenderem assim, empreender no Brasil e essa questão tributária é complicadíssimo. É difícil. Por isso que, fica a dica aí, já que a gente falou do Lesbão. É muito importante ter um advogado tributarista. Um contábil que esteja apoiado junto. Tenha um bom advogado, tenha um bom contador. Às vezes a pessoa acha que advogado e contador é custo, mas não é. Tem advogado que pode olhar para tua empresa, analisar o cenário que tu está inserido e fazer uma propositura para alterar teu enquadramento tributário, vai te cobrar por isso e tudo que tu vai deixar de pagar de imposto legalmente vale a pena disparado. Tem outras situações que o advogado ele vai conseguir te auxiliar, ele vai entrar na justiça para recuperar algum imposto que tu pagou a mais que tu não deveria ter pago e ele consegue fazer com que o Estado te devolva pelo menos em crédito. Então assim, ter um bom jurídico no Brasil é fundamental. E não é à toa que tem milhares de advogados no Brasil porque é necessário e é importante. Se não fosse, não teria tantos. Feito o meu disclaimer aí, a minha propaganda para os colegas advogados. Não, e vou te dizer que para os advogados e contador é uma coisa que na imersão eu sempre digo. E no Brasil é difícil, porque tu imagina as pequenas empresas. Eu tenho visto
visto muitas pequenas empresas que iniciam e elas não têm essa questão tributária e é muito complicado para elas. E eu vou dar um exemplo do Marcelo. Porra, o Marcelo há 2 anos atrás ele vinha na pressão com a contabilidade para passar para o lucro real. E a contabilidade não queria, porque é mais difícil, foi indo. Cara, esse ano nós passamos da empresa para o lucro real. Se não fosse essa passagem, nós estaríamos penando, porque a questão tributária ia matar com essa crise que veio aí, ia matar a empresa. O que salvou, vamos dizer assim, foi essa questão tributária, essa mudança. Esse eu tenho um exemplo, um problema de segunda ordem, digamos assim. O mais comum, o empreendedor que deve estar nos ouvindo, é o cara que está no Simples. E ele, às vezes, está no limite do Simples, está com medo ali de sair do Simples, não quer vender mais e tal. Ele poderia muito bem trocar por um lucro presumido que ele vai pagar menos imposto. Ele vai... E quando a gente fala pagar menos imposto, não entendam como sonegar. É isso que eu digo, não é sonegar. É pagar menos imposto dentro da lei, porque existem milhares de enquadramentos que tu pode colocar, tem milhares de regras no Brasil, é questão de tu encontrar qual regra que é mais benéfica para ti. E eu sempre falo para as empresas, o segredo no Brasil, no empreendedorismo, tá no contábil. É justamente na gestão tributária que é o que vai dar muitas mudanças na empresa. Isso aí. Claro, tem a questão de venda, outras coisas, mas a questão tributária, se tu não ajustar, ela não faz sobrar. Ela faz a empresa quebrar. Isso aí. E aí, para encerrar o ponto da reforma tributária, a ideia era juntar tudo em uma coisa só, num IVA, e foi se alterando ao longo do tempo. E por isso que eu digo que essa reforma, ela começou doce e ela terminou quase amarga. Ela veio Mas tu diz desde que iniciou, porque ela foi votada o dia 15 de julho, né? O dia que nós estamos gravando hoje. Não foi votada hoje, foi votada semana passada. Isso, desculpa. E hoje ela foi... Hoje nada, foi semana passada. Hoje eu falei a data para confirmar, assim, para o pessoal para as pessoas saberem. Tá. Na verdade, hoje é 14 de julho. Hoje é sexta-feira, 14 de julho. Já é 14. 15 é sábado. Então ela foi votada na primeira fase, é isso? Vamos dizer assim, primeira fase. Essa reforma tributária, Rodrigo, ela está sendo debatida desde a década de 80, desde a Constituição. Sim, todo governo que entra tem uma reforma tributária Tanto nova. que o nosso Código Tributário Nacional ele é anterior à Constituição de 88. E se fala em reforma tributária há 30 anos. Desde aquela época. E nunca se mudou nada. Sempre ela vai e fica, é isso aí. Isso, vai e fica. Dessa vez ela foi pela primeira vez. Não, ainda não. Ela deu um passo maior do que os outros, que eu já vou entrar nesse detalhe. Essa reforma ela é a PEC 45, Proposta de Emenda à Constituição número 45 de 2019. Ela foi proposta em 2019 e foi debatida em 2019, 20, 21 e tal. Não avançou durante o governo Bolsonaro. Aí, quando entrou o governo Lula, eles falaram que essa reforma é uma que eles querem fazer. Então, o governo botou a máquina em cima da reforma para querer fazer, tá? E aí, eles alteraram muito a forma de tramitação, porque normalmente se faz uma comissão especial, os deputados debatem, vêm tributaristas, vêm empresários, vêm setores, blá, 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 e debatem sobre o negócio. Eles alteraram muito o texto e não fizeram essa fase de debates longas, eles fizeram um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho tinha 12 deputados, se não me engano. E desses 12 deputados, nenhum da região sul, nenhum do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e 4 do Amazonas. Que não tem força nenhuma, vamos dizer assim, economicamente no país. Tem a Zona Franca de Manaus. Exatamente. Que é eles têm uma isenção de tributos lá diferente do resto do Brasil. Uma mega isenção de tributos, né? Injusto para quem está pagando lá e quem não paga fazer uma maioria para tomar uma definição. Isso aí. E aí apresentaram um texto. Por que eu falo? Por que o texto é importante? O texto é o que vai virar lei, é o que vai estar inserido na Constituição Federal. Então, aquilo ali é o que cria o imposto que tu vai pagar. Aquilo ali que dá a base de surgimento daquilo. Se o texto está estranho, o tributo vai ficar estranho, o imposto vai ficar estranho. Esse texto final, ele foi sendo alterado e o relator guardava isso a 7 chaves. Ele não mostrava pra gente o detalhe do texto até o último momento. E eu tô lá em Brasília, tô trabalhando lá, eu acompanhei a reforma tributária do primeiro dia até o último. Hoje, até para as pessoas que não sabem, tu tá no gabinete direto do deputado Van Hatten. Isso, nesse momento eu tô de chefe de gabinete, o deputado Marcelo Van Hatten, e depois que eu agora finalmente, felizmente, consegui botar em prática tudo que eu queria lá, consegui organizar as coisas lá, porque tava meio difícil de estruturar, montei tudo e a minha tendência é nos próximos meses começar a fazer uma transição para voltar a trabalhar aqui no Rio Grande do Sul. Eu não quero estar 100% do tempo lá em Brasília, eu tenho que estar aqui mais. Então a gente tá conseguindo, contrata um diretor novo, ele bota em ordem e faz a coisa, dá diretoria, um andamento lá. E deixa andar sozinho sem ele necessariamente estar lá. É mais ou menos isso que eu tô fazendo. E aí apresentaram o texto para cortar a história, assim, 1 hora antes da hora da votação, cara. Porra, 1 hora antes da hora da votação. Como é que tu vai ler tudo aquilo e saber se realmente... 142 páginas.
E a gente tem assessoria boa lá, tem gente inclusive fiscais da Receita, que tem uma visão mais pró-empreendedor, né, que trabalham junto conosco. Eu também sou advogado focado em tributário, a minha ênfase é tributário, eu estudo tributário, sempre foi tributário, minha vida inteira que eu estudei. E empreende também, sabe a dificuldade. E é difícil de entender o texto constitucional tão fácil assim. E foi apresentado uma hora antes, com muitas alterações, muita mudança, e aquela ideia original de 5 tributos, 5 impostos virarem 1, na verdade são 5 que vão virar 3. Que na verdade tem mais um escondido no meio do caminho lá que a gente não descobriu ainda o que é. Pra ter uma ideia da complexidade, não descobri ainda o que é. Uma semana depois. E mesmo assim todo mundo votou a cega e passou. E claro, porque liberaram muito dinheiro, né? Política, como é que funciona? Uma coisa que aí vou fazer uma crítica aí pro eleitor que reclama, né? As pessoas às vezes vêm pra mim e falam assim: tu nunca trouxe dinheiro pra Santa Maria. Aí eu respondo, pera lá, eu já trouxe dinheiro para Santa Maria de emendas impositivas, que são emendas obrigatórias, que o governo tem que pagar. Tem muita gente que vai chegar no governo, chega no Lula ali, por exemplo, o deputado Rodrigo ali, ele chega lá, ele é do Centrão, ele é de um partido que não tem nem lá nem do outro, é meio que vai pra lá, vai pra cá. Chega pro Lula e fala, Lula, é o seguinte, cara, essa tua reforma aí, não sei, tá difícil de votar a favor. Mas me consegue uma verbinha mandar pro meu município, aí ele vai dizer, eu vou achar que ela tá boa. Exatamente, ele vai dizer, companheiro, é o seguinte, eu vou te dar R$1 milhão ali pra tu fazer uma ponte ali na tua cidade. Aí tu vai lá e tu pega e tu ganha esse recurso, bota pra fazer a ponte, bota pra asfaltar uma rua, bota pra fazer não sei o quê, e as pessoas daquela região vão falar, que legal, esse deputado muito bom, me traz recurso, me traz não sei o quê, me traz um asfalto, e no fim das contas, qual que é o custo disso, né? Tu se comprometeu a votar favoravelmente a uma pauta do governo. Tem pautas que são boas e tem pautas que são bem ruins para a população. E às vezes é aumento de imposto. Às vezes tu tá dando com uma mão e tá tirando com a outra. Então tem que tomar muito cuidado com quem baseia a sua atividade política só no eu entreguei isso, eu entreguei aquilo, eu construí isso, eu asfaltei aquela rua, eu fiz aquela estrada, eu fiz aquela escola. Às vezes tem que se perguntar, mas quanto que custou para tu fazer isso? Qual foi o custo dessa verba vir para cá? O que tu entregou para fazer isso? Quanto que eu tô pagando do meu dinheiro escondido para tu fazer isso? E aí foi assim que eles aprovaram. Liberaram 5 bilhões de reais em emendas não impositivas, né? Emendas que a gente chama RP2, que é a emenda que criticavam a famosa lá, que o pessoal está dizendo PIX, né? A emenda PIX. A emenda PIX, que vai direto lá para o caixa da prefeitura. Isso aí. São trocas de favores que acontecem, né? E acaba sendo aprovado em algumas situações. E aí o que a gente estava analisando lá na hora é que a reforma ela tem muitas premissas boas, e muitas ideias boas, e muita vontade de simplificação, mas tem um monte de problema ali que pode dar um caos muito grande no futuro. E o pior dos problemas, no meu entendimento, é que a gente vai fazer uma alteração em alguns impostos, alguns deles vão deixar de existir, e outros deles vão ser criados. Então a gente vai extinguir ICMS, ISS e tal. Bom, tudo bem, o ICMS tem uma alíquota, tem um percentual de máximo que ele pode ser cobrado, o IPI tem um percentual máximo, o IS tem um percentual máximo. E nesse ponto hoje vai existir daí a substituição tributária ou acaba essa novela, pelo que tu tá vendo hoje na nova? A substituição tributária, em regra, acaba, mas tem previsão para que ela seja refeita de acordo com o setor, como era no início, né? Tu vai cobrar a substituição tributária para o nosso ouvinte aí é tu poder cobrar o imposto antecipado na indústria para evitar de ficar cobrando imposto em todas as etapas da cadeia. Foi desenvolvido para facilitar a cobrança em setores como, por exemplo, cigarro, bebida alcoólica, que tem uma fábrica, 2 fábricas e tem 200 mil estabelecimentos que vendem. É mais fácil, tu cobra na fábrica e tá resolvido. Não sabemos como é que vai ser. Dizem que vai acabar, exceto para cigarro, bebida e tal. Vamos ver como é que vai funcionar. Não sabemos ainda, tá? E o que eu estava dizendo? E a gente não sabe, o problema que eu tenho muito claramente para mim, a gente não sabe quanto que vai ser a alíquota desse imposto novo. Vão ser 3 impostos, né? Vai ser o CBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços, que é o IVA. Para serviços. Para bens e serviços. Bens e serviços, né? Que é o nacional, o Imposto Nacional da União. E o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços dos Estados e Municípios. São esses 2. Mais o Imposto Seletivo, o IS, que é o chamado Imposto do Pecado, que tu vai cobrar sobre itens que causem... E aí que eu achei bem problemático também essa frase do texto, que causem dano ao meio ambiente e dano à saúde. Olha, é muito amplo tu dizer dano ao meio ambiente e dano à saúde. A interpretação é qual, né? O que é dano ao meio ambiente, o que é dano à saúde, né? Se tu for pensar, qualquer atividade econômica causa dano ao meio ambiente. E aí vem aquela abertura de brechas que é os jurídicos entrando e milhares, todo aquele caos. Milhares. E tem o problema maior que a gente não sabe qual vai ser a alíquota. Qual que é o percentual de imposto que vai ser cobrado? A estimativa era 25%.
Mas hoje em dia já se fala em 30 e poucos por cento. A gente não sabe, porque como a gente está trocando 3 impostos, 5 impostos por 3 novos, não é meramente tu só pega a alíquota deles e bota aqui, porque tu não sabe se vai dar a mesma arrecadação. Nós temos 3 tipos de empresa: micro, lucro presumido e real. Muda alguma coisa sobre isso? Porque hoje simples, existem as porcentagens, né? Tem a simples... Isso. Presumido e real. Não sabemos. Não muda. O simples vai se manter. O simples vai se manter. Mas parece que vai ter dois tipos de simples. Parece que tem um simples que vai permitir creditamento. Porque hoje, se tu compra de uma empresa do simples, tu não consegue creditar aquilo que tu é o grande problema, que muitos fornecedores não aceitam micro, da pequena do simples. Isso. Tem que ser no mínimo real para poder aproveitar, né? Poder aproveitar o crédito. Porque se eu sou do simples, eu vendo para alguém, aquela pessoa vai comprar aquele produto. Supermercados, muito isso, né? Os fornecedores de supermercado têm muito problema por causa disso. Micro não consegue vender porque eles não aproveitam. E aí o preço fica mais caro. Isso aí. E aí parece que vai ter uma forma do simples poder entregar crédito para os compradores deles. Ainda não temos detalhe disso porque a lei que é alterada é só a Constituição nesse momento. Todas as outras alterações são infraconstitucionais. Então vem a alteração de lei complementar, de lei ordinária, tem um monte de mudança que nem pode ir no texto da Constituição, porque senão ela fica muito grande, muito específica e muito complexa. E aí que vem o perigo. E para mudar a Constituição é difícil, né? Tu não pode travar tanta coisa na Constituição, porque depois para mudar é um caos. Para mudar a Constituição, e aí eu vou entrar no porquê que essa alteração foi feita agora, mas ainda não foi concretizada, tu precisa de 2 votações na Câmara e 2 votações no Senado do mesmo texto. Se tu altera na Câmara... Volta pra... E faz na Câmara, manda pro Senado. Altera. E o Senado altera, volta pra Câmara pra fazer de novo. Pra aprovar aquela lá, pra aprovar. Ela tem que ser a mesma coisa Tem que ser o mesmo texto em 2 votações. E com maioria, né? 60%, 3/5 da votação. É bem difícil alterar a Constituição e tem que ser assim. Tem que ser assim. O problema é que o Brasil bota muita coisa na Constituição. Aí para alterar é sempre essa dificuldade. O que foi aprovado semana passada lá em Brasília foi 2 sessões da Câmara dos Deputados aprovaram as alterações propostas da PEC 45. Agora isso, e o problema é, o texto foi entregue 1 hora antes da votação. Então até a votação ali não teve tanto debate com a sociedade, não teve tanta gente envolvida nisso, porque a gente nem sabia qual que era o texto. As pessoas me ligavam perguntando, e aí, o que vai acontecer? E aí, qual que é o texto? Eu falava, não sei, cara, era 7 da noite, a votação estava marcada para as 8, já estavam debatendo no plenário e não tinha um parecer para dar para as pessoas. Eu não sabia o que ia acontecer. E apareceu às 7 da noite só. Depois disso, agora vai para o Senado. E agora a gente entrou em recesso parlamentar, tem recesso de 15 dias. O Arthur Lira, o presidente da Câmara, ele tinha um cruzeiro com o Wesley Safadão, ele teve que... Pois é, a polêmica que virou agora. Ele teve que ir pro cruzeiro com o Wesley Safadão, por isso que ele acelerou as votações. E é verdade, não é nem brincadeira, é verdade. Ele tinha um cruzeiro marcado com o Wesley Safadão na última semana de votações. Que normalmente é a semana onde acontecem essas votações e não na penúltima como foi, aumentou o recesso de 15 dias para 20 e poucos dias. Agora isso vai para o Senado, depois do recesso eles vão se organizar, vão se juntar, vão criar um grupo, começar a debater e quem sabe vão votar isso aí lá em setembro, outubro, e se tiver alteração, aí volta para a Câmara. Então... E aí a Câmara tem que aprovar de novo o mesmo texto para voltar lá para dentro do... Muita coisa ainda para acontecer. Então, na verdade, pela primeira votação, isso aí pela tua experiência, nós vamos lá, vai virar esse ano com certeza. Ainda esse chove não molha ou tu acha que vai... Depende da força que o governo botar nisso. Se o governo chegar para os senadores e entregar as verbinhas que eles pedem... Eles conseguem aprovar rápido, quem sabe eles aprovam rápido. Lá e já vai. Se o governo consegue convencer o Senado a não fazer alteração nenhuma no texto, é bem mais rápido. Agora, se o Senado bate o pé e fala que vai alterar, volta para a Câmara e aí vai ser bem demorado. Pela minha experiência com reforma tributária... Todas as vezes que tentaram deu problema. Todas as vezes que tentaram não andou. Todas as vezes que tentaram travou. 30 anos tentando fazer. Não vai ser fácil. Se eles forem fazer de fato essa alteração, ela vai ser, para outubro em diante. Eu duvido que isso vai acontecer em agosto, setembro, a não ser que eles botem muita força e muito dinheiro nisso aí. E Rodrigo, a primeira etapa da reforma tributária só. É a reforma sobre o consumo apenas. Tem aqueles 2 que eu falei no início do programa. Tem a reforma sobre a renda e tem a reforma sobre o patrimônio. A gente tem um monte de imposto sobre renda, consumo, imposto, contribuição, um monte de coisa sobre renda e um monte de coisa sobre consumo. Se tu vai alterar um monte de coisa sobre a propriedade. Se tu vai alterar o consumo agora, é óbvio que eles vão querer alterar o consumo e a renda depois. E eles já estão dando sinais daquilo que eles querem fazer. Eles querem fazer alteração na herança, querem fazer alteração no imposto de renda, querem fazer alteração na divisão de lucros e assim por diante. Então, são mudanças muito profundas e que vão demandar muito debate e a sociedade precisa se envolver porque, no final
fim das contas, é o nosso dinheiro, é o nosso tempo, é a nossa vida. Se eu gasto 30% da minha vida trabalhando para pagar imposto, é super relevante. Eu preciso saber o que está sendo alterado. E é por isso que a gente tanto fala do assunto, apesar de ser técnico, de ser chato, de ser difícil, mas a gente tenta traduzir o máximo que dá. Lógico que se eu for entrar no meandro aqui do detalhe do tributário, aí vai ser um programa que só advogado tributarista vai querer ouvir. Então a gente fica um pouco mais... O pessoal não vai entender. Um pouco mais raso. Não, mas foi muito bom, até para mim também entender, porque isso vem, e eu falo para as pessoas, hoje a gente diz no Brasil, política não se discute, mas nós estamos chegando num ponto hoje que as pessoas elas precisam entender, precisam olhar para isso, porque empreendedorismo, nosso programa é empreendedorismo, e vocês veem que nós estamos com essa votação, é o coração do empreendedorismo. Pode ter uma alteração totalmente grave que vai quebrar muitas empresas. Não vai ter como tocar, porque, volto a falar, questão tributária é o grande segredo de sobrevivência hoje para o empreendedor no Brasil. Ou tu tem um bom jurídico e contábil para poder, como é que vamos dizer, não é sonegar, é levar daqui e dali para sobrar mais, ou tu sonega imposto que realmente, que pequenas empresas hoje, e eu vejo, tu vê que isso aí pode melhorar ou não na tua experiência? Por que eu vejo? A maioria das pequenas empresas tem muita sonegação de imposto, porque ela não consegue pagar tudo, não emite uma nota aqui, não emite, essa é a realidade hoje. E se nós tivéssemos um imposto único que fosse justo, eu acho que todo mundo emitiria e não teria esse problema, né? Eu acho que o grande gargalo de arrecadação do país está nisso aí, porque é fiscalizado em poucos, as pequenininhas, às vezes a maioria nem emite nota dos negócios pequenos, mais informais. Isso ali, se tivesse um único, eu acho que teria muito mais arrecadação do que tem hoje, né? Acho que sim, foi por isso que criaram o MEI também, né? O MEI foi uma... Vamos lá, o que é o MEI? O MEI não é uma empresa estruturada. O MEI é uma pessoa física que pode emitir nota, que tentaram dar uma legalizada na informalidade no Brasil. E mesmo assim ainda tem muita informalidade. Porque é difícil, porque é complexo. Às vezes o empresário nem sabe como fazer para tirar a nota direito. Às vezes não tem muita noção do como é que funciona. E o MEI é mais complicado. Eu vejo pessoas que abrem um MEI, daí ela para, esquece, não paga. Vários vêm me procuram e quando eu vejo ele já está com dívida, porque ele não pagou a questão do MEI, é simples, aquele detalhezinho e vai elaborando, né? Então é tudo uma falta estrutural mesmo hoje. E tem uma coisa que é importante, eu considero importante muito. Não dá para tu ter uma tributação excessiva que vai ser proibitiva, né? A pessoa, tu vai perguntar para qualquer empresário que tá fazendo isso aí para sobreviver, tu vai perguntar se ele quer fazer isso. Ele não quer. Claro se ele não. Puder estar 100% dentro da legalidade, emitindo nota, ele vai fazer. Que ele vai dormir tranquilo, ele vai estar naquela coisa. Mas é que a pessoa realmente ela não consegue sobreviver o pequenininho se for pagar imposto sobre aquilo. Então, às vezes, é melhor tu ter O Estado obriga a pessoa a fazer aquilo, porque senão não tem como. Isso. Por isso que, às vezes, é melhor ter um imposto menor, que todo mundo vai pagar e quem sabe vai arrecadar até mais. Exatamente. Dependendo de quanto que tu reduz, tu consegue arrecadar até mais com redução de imposto. Exatamente, fazer um único. Mas, Giuseppe, te agradeço muito essa questão, foi muito esclarecedora. Até eu mesmo, vou dizer assim, para mim foi uma aula aqui até para pegar um rumo, né, para entender isso aí, porque é muito confuso. E por mais que a gente esteja envolvido, hoje eu digo a questão tributária, eu deixo para o meu escritório, junto com o jurídico, e as decisões a gente toma junto. Muitas vezes eu dou a palavra final, se assumo o risco, não assumo o risco, ou para que lado a gente vai. Mas te agradeço mesmo, muito obrigado pela participação. E eu queria que tu deixasse uma mensagem hoje. Qual a mensagem tua hoje na experiência do empreendedorismo, na experiência tributária que tu tem, essa vivência, vamos dizer, hoje, nível Brasil, e finalizando, falando aqui, não é nem rasgação, porque eu não preciso rasgar nada de cedo, eu tenho minhas empresas, sempre conquistei sozinho, com meu sacrifício e coisa, mas te digo que hoje, trabalhando com o Marcel Van Hatten, eu falo abertamente, é um cara que eu votei e eu estou sempre acompanhando que ele fale. Alguns momentos não concordei dele, algumas coisas, mas a maioria eu concordo e acho um cara que ele tem um futuro muito grande. Também acho. E tu trabalhando hoje com ele, chefe de gabinete, prova que também tem muito, ele viu muito em ti, porque eu vejo que ele traz o pessoal muito por concurso, quase que um concurso, né? Qualificação que ele busca. Então eu sei que está no caminho certo, tenho acompanhado muito ele, tem muito futuro mesmo. E é uma mensagem só deixando aqui quase que uns parabéns, porque de poucos políticos que a gente vê com seriedade, ele é um deles. E eu não falo em política no meu programa, não falo em política porque no empreendedorismo, no meu canal, mas eu falo aberto que foi uma pessoa que eu votei e até hoje não me arrependo e o que eu acompanho dele tem uma seriedade no que ele vê. Então, que bom. Leva isso aí que agradeço, como vou passar um positivo. E eu queria que tu deixasse a tua mensagem, a tua experiência hoje, com tudo isso que tu vê. O que tu pode passar para as pessoas?
qualquer mensagem, o que tu sentir. É isso sem pressão, assim, 1 minuto e meio, que é o que a gente vai colocar nas mídias, essa tua mensagem para as pessoas. Tá, eu diria para o empreendedor que nunca ser relapso com vendas e com comercial, é uma coisa que tem que ser feita, né? Mas também nunca ser relapso com o jurídico e com a assessoria que tu pode ter de um bom advogado, um bom tributarista, um bom contador, né? Isso não é custo, isso às vezes é um diferencial competitivo que tu tem, ter um bom advogado e um bom contador. Isso eu diria para as pessoas do setor empresarial e empreendedor. E o que eu diria para quem acompanha a política e quem não acompanha a política, enfim, a gente não pode fingir... O fato da gente não enxergar uma coisa não quer dizer que ela não nos prejudique. E o fato da gente não acompanhar a política não quer dizer que ela não nos prejudique também. A política no Brasil foi tomada por pessoas de má índole em muitas situações e que querem se aproveitar daquilo porque as pessoas de boa índole e pessoas boas e que querem o bem do futuro do Brasil acabam fingindo que não é com elas, e a gente cunhou uma frase que eu discordo absolutamente, que é: política, futebol e religião não se discute. Eu acho que se discute sim, se discute bastante, e aquilo que tu não discute, tu não consegue compreender de forma mais aprofundada e às vezes até mudar de opinião. Então acompanhem política, saibam o que está acontecendo na política, mas não tratem política como entretenimento e como jogo de torcida. Não é isso. Não é entretenimento, não é jogo de torcida. É o futuro do nosso Brasil, o futuro do nosso país, o futuro da nossa família, o futuro da nossa vida. Nós precisamos ter bons representantes lá em Brasília, e não só quem faz um discurso bonito, quem faz não sei o quê, quem me entrega uma obra que não sei onde, que eu não sei nem de onde é que veio. É mais ou menos isso, assim. Eu gosto de política, eu me envolvi com política pela vontade de fazer uma diferença. Eu não dependo de política, tá? Para viver, não dependo mesmo. Eu sigo porque eu quero, porque eu acho que é importante. Óbvio que se não der certo novamente no futuro, eu vou repensar aquilo que eu vou fazer, mas eu ainda sigo tentando dar a minha contribuição para o futuro do Brasil, que eu acho que tem esperança no Brasil, se nós enchermos a nossa representação de pessoas boas, e eu me proponho a fazer isso. Acho que esse é o recado. Show, é isso aí. Te agradeço muito mesmo. E eu finalizo também dizendo às pessoas que é muito importante. A gente tem que acompanhar, e o caso mesmo que agora eu falei da questão do deputado, eu acompanho porque eu quero saber. Eu votei e a gente sabe que a importância, principalmente a Câmara, é quem nos representa lá. Isso. Então a gente tem que saber o que estão fazendo e qual o passo. É importante, volto a dizer para as pessoas, como empreendedor, como cidadão, acompanhem. E eu sabe que eu me apavoro aqui, toda palestra que eu vou dar, e principalmente com os jovens, eu faço essa pergunta ao jovem. Vocês lembram quem vocês votaram para deputado estadual? Normalmente a maioria não lembra. Para deputado federal, não lembra. Para senador, não lembra. E muitos ainda dão risada e dizem assim: eu nem sei, eu acho que eu botei nulo lá porque não... Então isso aí é muito grave. E é uma coisa, independente do lado, independente do pensamento que a pessoa tem. É muito importante nós olharmos isso. Eu acho que isso veio no Brasil de uma forma que começou a chamar atenção, mas infelizmente nós estávamos com uma parte muito podre, vamos dizer assim, que está bem complicado de mudar. Então, te agradeço, muito obrigado. Eu agradeço a todos que acompanharam. Espero que tenha ajudado muito essa questão. Nós ver principalmente essa legislação tributária para todo mundo aprender. Obrigado, e vou encerrar nosso programa com uma frase que eu sempre digo: fiquem com Deus.